Queridos alunos, tudo bom? Vamos ao módulo 8, as primeiras técnicas não mecânicas. Primeiro, os famosos voicings em quartas. Bom, vamos às características. Eu vou ler esse texto que eu acho que está interessante. A harmonia tradicional constrói seus acordes com superposição de terças, como nós sabemos já. No entanto, é possível utilizar outros intervalos como base para construir acordes. Por exemplo, segundas são chamados clusters. Quartas é o que nós vamos estudar. Vocês permitem eu consertar uma vírgula aqui? Quartas, harmonia quartal, ou quintas. A gente não chama de harmonia quintal, é harmonia em quintas. E outros intervalos. Bom, essa é uma técnica empregada quando se deseja uma sonoridade mais moderna que as estudadas anteriormente, apesar de ser moderna, a gente sabe que no começo do século XX, Bartók já usava essas quartas e outros compositores também. Um músico de jazz que começou a usar muito as quartas foram dois. O Bill Evans, e o McCoy Tyner, dois pianistas, que uma das características eram os acordes em quarta. Bom, a gente vai conversar sobre isso. A riqueza da sonoridade vem do uso extensivo do intervalo de quarta justa. Você tenta usar o máximo de quarta justa possível. Na montagem dos acordes, a nota de cima, que está na ponta, nunca é o harmônico da nota de baixo. A quarta do som gerador só aparece no 21º harmônico, quer dizer, a quarta aparece na série harmônica lá em cima. Já que as distâncias entre as vozes são similares, quer dizer, sempre quartas, cria-se um espaço suficiente para soar os harmônicos de cada nota, proporcionando uma riqueza timbrística. Em contraste com a harmonia tradicional, baseada no intervalo de terças, soará moderna e anticonvencional. Uma técnica pós-bebop. Tá ok? Então, ok. Vamos salvar isso aqui, vocês desculpem a lentidão, mas vamos lá. Nessa técnica, o intervalo predominante entre as vozes é o de quarta justa. Por ter um espaçamento aberto e mais ou menos equidistante, possui um som ressonante e agradavelmente dissonante. É um som muito legal. O exemplo abaixo mostra a comparação entre um voice tradicional com um voice em quartas. Aqui está um voice tradicional, Dó com sétima maior encerrado, Só lembrando, eu não posso colocar o semitom na ponta, por isso essa sexta aqui, com double lead, Aqui o mesmo Dó com sétima maior, agora em drop 2, Dropei o Lá, e o Dó tá aqui como double lead. E aqui ele em quartas, tá? Vamos comparar essas sonoridades, vou colocar para tocar aqui, Olha em quartas agora, Tá uma sonoridade bem interessante, Tá? Outro exemplo aqui, o Lá menor com sétima encerrado, Ré, nesse caso aqui, tá no lugar do Dó, Tá 11ª no lugar do bemol 3, Com double lead. Vamos ver a sonoridade. Drop 2, em quartas. Uma bela sonoridade. Vamos lá. Vamos para a página 2, A página 2 a gente conversa como é a montagem em quartas, as 5 vozes. A gente vai montar 5 vozes, a 4, a 3 vozes, a 6 vozes, tá? Vamos começar com 5 vozes. Bom, primeiro, como sempre, faça uma análise harmônica e selecione a escala apropriada. Está sempre valendo isso daqui até o final da sua vida de arranjador. 2. Ainda vamos escrever de cima para baixo, da voz aguda para mais grave, usando, quando possível, as notas disponíveis, sempre em intervalo de quarta justa. Tá? Se não for possível usar quartas justas, utilizar terça, quarta aumentada ou quinta justa. Porém, esses intervalos não podem ser consecutivos. Ou seja, se você utilizar uma terça, o próximo intervalo deverá obrigatoriamente ser de quarta justa. Quer dizer, estou montando meu acorde, estou com a melodia, consigo uma quarta justa. Quando eu ponho a segunda quarta justa, dá numa nota evitada. Eu posso até usar uma terça, mas o próximo intervalo obrigatoriamente tem que ser uma quarta justa. Aproveitando, não sei se vai estar escrito aí, o lugar ideal para a terça é na ponta. Se eu tiver que usar uma terça, se eu puder usar entre a primeira e segunda voz, é a melhor possibilidade, tá? Pode-se usar a quinta justa, mas é raro, E a quarta aumentada
toda hora você vai ter que usar de alguma maneira. Mas a quinta justa é raro. Bom, vamos evitar dobramentos, né? Opa, deixa eu só dar um clique aqui. Vamos evitar dobramentos. Tente escrever as 5 notas diferentes, mesmo que tenha que usar outro intervalo sem ser quarta justa. Evite o intervalo de bemol 9, menos no acorde de sétima com bemol 9, que agora vai estar liberado, em acorde frígio no contexto modal, tá? Beleza. Obviamente o acorde frígio também é usado no contexto tonal, né? Vamos dizer assim, às vezes as pessoas chamam isso de uso do acorde modal no contexto tonal, né? Uma coisa assim. Bom, 6. Num contexto tonal, não utilizar as chamadas notas evitadas. No contexto modal, como vocês já devem saber, as mesmas notas interpretadas como notas características podem e devem ser utilizadas. Continue observando o ligue, né? E agora, uma parte interessante. Vão existir 3 maneiras de montar o voice em quartas. A primeira é a mais comum e utiliza sempre as 2 notas guias. Mesmo que para isso tenhamos que usar outros intervalos. Por exemplo, se eu estiver montando Sol 7 em quartas, obrigatoriamente nesse primeiro estilo, né, primeira maneira de montar, eu vou ter que ter a nota Si e a nota Fá, que são as notas guias de Sol 7. Na segunda maneira, como está ali, ó, utiliza apenas uma das notas guias, deixando o voice não tão claro, mas também define o acorde. Então, se eu montar o Sol 7, eu opto por ter a nota Si ou a nota Fá. É a segunda maneira, só com uma das notas guias. E a terceira maneira é não usar nenhuma das notas guias e essa terceira maneira privilegia uma montagem com o máximo de quartas justas possíveis. O resultado é um som ambíguo, porém muito interessante. Quer dizer, você monta o acorde, não pensa nas notas guias. A maioria dos livros de arranjo, pelo menos os que caíram na minha mão, e foram muitos, essa terceira maneira não existe. Só encontrei em um livro de arranjo, 1 ou 2 livros de arranjo. Mas os arranjadores usam essa terceira maneira, e eu já experimentei essa terceira maneira, ela fica muito interessante. Então, de repente, você monta os acordes sem as notas características, as notas guias, e fica um som ambíguo muito interessante. O que você encontra nos livros de arranjo, eles falando, se você montar esse acorde que não tem as notas guias, nesse mesmo compasso, é bom que logo daqui a 2 notas, ou na próxima nota, você tem um acorde completo. Então, suponhamos que você está montando um voice de Sol 7, tem 4 notas na melodia. Em algumas notas você monta ele completo, e em outras notas você monta com um som mais quartal, sem as notas guias. Tá? Mas eu deixo claro aqui que mesmo um som só de quartas, sem as notas guias, é um som interessante. Bom, vamos ver o que tem de exemplo aqui. Ó. Aqui tem a escala Dó maior, né, iônica, estou em Dó maior, no tonalismo a nota Fá evitada, né? Tá? Então tem disponível a nona, aqui a sexta, né? Etc, etc. Essa sequência aqui, ó, vamos ver o primeiro aqui, ó. Se eu tivesse a nota Dó, a quarta abaixo de Dó é Sol, a quarta está disponível na escala, né? A única nota evitada é o Fá, quarta abaixo de Sol é Ré, a quarta justa abaixo de Ré é Lá, e quarta justa abaixo de Lá é Mi, que é uma das notas guias. Então isso aqui cairia no segundo tipo, que tem uma das notas guias, tá vendo? Na verdade, desculpa, até me enganei. Também tem um Lá, que a sexta é uma nota guia. Na verdade, tem 2 notas guias. Cairia no primeiro exemplo, apesar de não ter a sétima maior. Eu não posso usar a sétima maior, como você já sabe, que vai dar aqui um bemol 9 com Dó. Eu tenho que olhar o ligue, né? O ligue da terça maior é Si bemol Ré. Eu tenho que colocar o Dó, o baixo assumido, o Dó, acho que vocês já sabem isso. Eu não violei o ligue aqui. Vamos ver o segundo exemplo, ó. Ré, quarta justa de Ré é Lá, tá na escala. Quarta justa de Lá é Mi, tá na escala, já tenho 2 notas guias. A quarta justa de Mi é Si, quer dizer, eu poderia colocar o Si, e a quarta justa de Si seria a Fá sustenido, que está fora da escala, ou a quarta aumentada Fá não está na escala. Então eu tenho 2 opções, ou põe minha terça aqui embaixo, ó, Ré, Lá, Mi, Si, Sol, ou Ré, Lá, Mi, Dó, tem uma terça aqui, e a quarta justa aqui. Os 2 estão corretos, fica ao seu bel prazer. Aqui nesse próximo exemplo, ó, a terça está na ponta, ó, Mi, Dó, quarta justa de Dó, Sol, quarta justa de Sol, Ré, quarta justa de Ré, Lá. Se eu começasse com uma quarta justa, Mi, Si, a próxima quarta iria para o Fá natural, que seria uma quarta aumentada. Ou eu colocaria uma terça Sol, em vez do Dó ou Si aqui. Mas é muito melhor colocar essa terça na ponta. Ó. Aqui eu tenho as 2 notas guias mais uma vez. E tem mais esses exemplos
vocês em casa podem dar uma olhada, queridos sobrinhos. Bom, vamos para a próxima página. Vamos ver o que tem na próxima página aqui. Ó. A próxima página tem exemplos com Sol menor com sétima, tá? Em Fá maior, escala dórica, a nota evitada agora é a 13ª, tá? Aí tem vários exemplos. Aqui deixei uma observação que você já sabe, no acorde menor com sétima, 11ª pode ser usado no lugar de bemol 3, né? Essa observação que é novidade, ó. Nessa montagem aqui, ó, que eu tô fazendo, ó, eu tenho esse Dó aqui, o baixo assumido é Sol, né? Porque a cifra é Sol menor com sétima. Nesse Sol aqui eu tenho uma quarta justa, eu violei o Lig. Mas no acorde menor com sétima, se a 11ª estiver na voz mais grave, é possível violar o Lig, o acorde soará sus4. Vai acontecer a mesma coisa com o acorde dominante, por exemplo, Sol 7. Se o baixo estiver na nota Dó sustenido, e você violar o Lig, quer dizer, Dó sustenido para Sol, né? Quarta aumentada, vira sub5. Então também aí não tem muito problema, tá? Aqui tá mais uma vez a tessitura ideal a 5 vozes, tá? Essas tessituras são muitas, né? Então como é que uma pessoa decora isso? Bom, com o tempo, obviamente, mas procure quando for fazer um arranjo, ficar com essa apostila na mão para dar uma olhada, ficar sempre dando uma olhada como se fosse um dicionário ali do teu lado, tá? Bom, exemplo de montagem a 5 vozes, tá vendo? Ó, voices com som do acorde completo contando com as duas notas guias, tá vendo? Estão todos aqui, ó, tá? Dá uma checada, eu aconselho também vocês tocarem, né? Agora vamos montar, tem um exercício para vocês, eu vou fazer um pouquinho aqui e depois vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Montar os acordes a 5 vozes com as duas notas guias, então, da primeira maneira, né? Então vamos ver esse aqui, ó. Dó maior, Sol sus4, escala mixolídia, a nota evitada é a terça, Si, né? Bom, então vamos tentar, ó. Fá, quarta justa abaixo de Fá é Dó, tá na escala e tá liberado, ó. Beleza. Quarta justa abaixo de Dó é Sol, tá na escala mixolídia de Sol e não é nota evitada. A única nota evitada, lembrando, é o Si. Quarta justa abaixo de Sol é o Ré, que eu vou colocar aqui na clave de Fá. Tá na escala. E quarta justa abaixo de Ré é o Lá. Ó. Deu pra montar todo em quarta. Deixa eu ver se tem algum bemol 9. Não tem, ó. Ficou soando muito bem, ó. Tá soando muito legal, né? Vamos ver um outro aqui agora. Eu vou pular esses aqui, tá? Pra ficar um desafio pra vocês. Só pra lembrar, a tensão décima no sus4 é a terça, né? Que vira tensão décima. Vamos montar esse Ré menor com sétima, ó, em Dó maior também, escala dórica. Então, a escala dórica você vai ter a 13ª evitada, que no caso do Ré menor é a nota Si. Vamos ver, Fá, quarta justa abaixo de Fá é Dó, tá na escala, é a sétima. Quarta justa abaixo de Dó é Sol, tá na escala. Quarta justa abaixo de Sol é o Ré, já tá na escala, é a fundamental. Opa! É a fundamental, ó, aqui. E quarta abaixo de Ré, quarta justa abaixo de Ré é o Lá, tá na escala, é a quinta, tá aqui ele em quartas, tá? Vamos montar esse meio diminuto aqui. Escala locra esse aqui, né? Então vamos lá, escala locra tem o bemol 9 evitado, a nota Mi bemol evitada. Vamos ver, quarta justa abaixo de Fá, mais uma vez é o Dó, tá na escala, é a sétima. Quarta justa abaixo de Dó é o Sol, a 11ª, atenção, tá disponível. Quarta justa abaixo de Sol, mais uma vez é o Ré, ó, que tá na escala. E quarta justa abaixo de Ré seria o Lá, mas o Lá não tá na escala, mas tá o Lá bemol. Então aqui, ó, eu usei outro intervalo aqui que não teve jeito, tá? Seria essa montagem. Tá ok? Então eu vou voltar vou seguir para a próxima página. Vamos ver o que tá aqui. Na próxima página, tem mais exercícios para vocês. Tratem de fazer aqui no contexto modal, tá vendo acordes? Acho que vocês conhecem essas cifras, Mi menor 7 dórico, né? Então, esse Mi menor você vai colocar a 13ª, né? Ela não está evitada, etc, etc. Agora, o próximo exercício é voices com som do acorde incompleto, contendo apenas uma das notas guias, tá vendo? Ó? Então, aqui tem exemplos onde você tentar montar o acorde somente com uma nota guia. Se você montar com duas, não tem problema. Eu vou fazer alguns. Vou tentar montar esse Sol alterado aqui. Vamos lá, escala alterada. Mi bemol, quarta justa abaixo de Mi bemol é o Si bemol. Tá na escala, né?
sustenido 9, né? Se eu não me engano. Quarta justa abaixo de si bemol é o Fá, que é uma das notas guias, ó. Quarta justa abaixo do Fá é o Dó. O Dó não está na escala, né? Mas está o Dó sustenido ou Ré bemol. Quarta justa abaixo do Ré bemol. Opa, deixa eu colocar aqui, perdão. Quarta justa abaixo do Ré bemol é o Lá bemol, que está na escala, tá? Então aqui essa montagem tem uma nota guia, só que é o Fá, ó. Uma montagem... É possível fazer a montagem com as duas notas guias, mas o objetivo desse exercício seria esse, tá? Deixo para vocês, ó. E aqui o número 3, voices com o som do acorde incompleto, sem nenhuma das notas guias com o som só o quartal. Deve ter um exercício logo na sequência para vocês fazerem. Não, não tem, né? Beleza. Aí, esse comentário que está aqui na página 5 é o comentário que eu acabei de fazer há pouco, ó. Voices incompletos, sem as duas notas guias, funcionam melhor quando o acorde adjacente define claramente o som proposto pela cifra. A maioria dos livros de arranjo aconselha que deixemos de lado um som puramente quartal em prol de uma fiel representação da cifra. Porém, devo ressaltar que muitos arranjadores escrevem solos com voices em quartas sem levar em conta tal preceito. O resultado é maravilhoso. Meu conselho é que você aprenda as 3 maneiras de montar esse perfil. E a prática dirá qual é o melhor momento de utilizar cada uma das montagens. As 3 maneiras para lembrando vocês, com 2 notas guias, com uma nota guia ou sem nenhuma nota guia, tá? Obviamente a mais moderna é sem nenhuma nota guia. Então tá aqui o exemplo, ó, você tem um acorde só em quartas e logo na sequência você ataca ele com as notas guias, tá vendo? Com si bemol aqui, tá bom? Vamos lá. Que mais? Voices em quartas podem funcionar em qualquer estilo. Porém, como são voices abertos, funcionam melhor em melodias sustentadas ou percussivas. Entretanto, são também utilizados em andamentos rápidos, solis e improvisos escritos. Pode-se usar qualquer tipo de aproximação harmônica. Para usar entretanto outra vez, eu vou mudar aqui para contudo. Que tal? Contudo, a aproximação cromática e a paralela são as mais comumente utilizadas pelos arranjadores. Tá? Nos livros também, tem livro que fala que só pode usar a cromática ou a paralela, mas os arranjadores usam outras aproximações. Eu vou diminuir só o visual aqui um pouquinho. Agora um exemplo de soli a 5 vozes aqui, tá vendo? Vamos ver aqui. Vou colocar para tocar. Soa realmente muito bem, né? Soa muito legal. Logo depois aqui tem uma música famosa, é de um disco que eu acredito a maioria de vocês já tenha escutado, que é o Kind of Blue. É um disco de 1958, do Miles Davis, que em contrapartida ao bebop, ao cool jazz, o Miles, não só o Miles, né? Principalmente o Bill Evans, começou a fazer uma música mais modal, e que ficasse muito tempo no mesmo acorde, né? Eu considero mais um ótimo músico, mas o grande gênio, para mim, pelo menos, desse disco, além dos improvisadores, são maravilhosos, todos eles, o Coltrane, o Cannonball, o próprio Miles e tal, mas o Bill Evans ali faz uma grande diferença. Bom, essa faixa é super famosa e o piano do Bill Evans ataca esses acordes que depois vão pro trio, né, do Miles, Coltrane e o Cannonball, eles fazendo as vozes de cima desse acorde, né? Que é um acorde em quartas. É um acorde em quartas de 5 vozes, mas na ponta tá em terças, quer dizer, são terças e depois quartas, que você pode ver aqui, ó. Tá? Eu vou até aumentar um pouquinho para você ver esse acorde, ó. É um acorde Ré menor aqui com uma aproximação, tá vendo? É um dórico, na verdade, né? Porque fica muito longo aqui esse Si para não ser considerado, né? Então é uma música bem modal e tal. E repara só, terça, quarta justa e quarta justa. Aqui é a mesma coisa, ó, terça, quarta justa, quarta justa, quarta justa. Esse acorde, eu fiz até um comentário aqui, ele ficou conhecido no planeta Terra como So What Chord, né? O acorde da música So What. Ninguém fala isso em português, mas se encontra em muitos livros de arranjo. E 1958. Escuta só. Ó.
etc. Aí depois ele voltaria para Ré, tá? E começa os improvisos que são muito interessantes, tal. Se você não conhece o Kind of Blue, escute, é um disco interessante. Não acho que é um dos melhores do Miles, né? Pro meu gosto, o Miles Ahead é mais interessante. É os 3 discos com... Na verdade, são 4 discos com o Gil Evans, né? Mas tem um disco com o Gil Evans que não é tão bom, né? Que é o Quiet Nights, que é o Corcovado Tom Jobim, que eles fizeram arranjo. É bom também. Mas o Miles Ahead realmente é um dos melhores discos para arranjador. Acho que todo arranjador tem que escutar esse disco. Bom, aí tem um trecho aqui abaixo para você realizar em quartas, tá vendo? Tá? Eu vou fazer 2 compassos só. Tá? Então eu estou em Dó maior, Dó 7 iônico, Si bemol 7, né? Escala lídio aqui, né? Com sustenido 11. Então beleza, eu podia começar por aqui, ó, tentar montar por aqui em quartas. Ó. Então eu vou tentar. Ó. Essa escala não tem nenhuma nota evitada, quarta justa abaixo de Sol. O Ré tá na escala. Quarta abaixo de Ré é o Lá. O Lá não tá na escala. Então, aí eu vou ter que usar uma terça. Eu vou tentar colocar minha terça na ponta. Ó. A minha terça na ponta dá Sol e o Mi, que é o sustenido 11, na escala lídia, tá disponível. Quarta justa do Mi, abaixo do Mi, Si bemol. Tá nessa. Quarta justa abaixo do Si bemol, eu vou colocar aqui, ó, é o Fá. Tá na escala. E quarta justa abaixo do Fá é o Dó. Tá aqui a montagem do acorde, é que eu vou repetir aqui, tá? Eu vou só mudar essa ligadura aqui. Pronto, ficou mais legal assim. Acho que essa aqui podia ser pra baixo. Faltou colocar um bemol aqui. Pronto. Daqui a pouco eu coloco as vozes de baixo, porque se eu escrever aqui a colchilha, ele vai pular pro começo, tá? Bom, aqui sem dúvida nenhuma eu vou fazer uma aproximação, ó. Fá sustenido para Sol, vou fazer uma aproximação paralela, tá? Deixa eu montar o acorde inteiro. Bom, vou tentar montar em quartas aqui. Vamos lá. Ó. Mi, Si, né? A escala iônica tem o Fá evitado. Se eu colocar o Si aqui, ó, a próxima nota vai ser o Fá quarta. Então, mais uma vez, ó, eu vou começar com uma terça, ó. Dó, mais uma quarta justa, ó, Sol. Oba, ficou bom. Quarta justa de Sol é Ré. Eu vou colocar esse Ré aqui. Beleza? Opa, perdão. Ré. Opa, tô apertando o botão errado, vocês me perdoam. E quarta justa abaixo de Ré é o Lá. Bom, tá aqui meu acorde. Só queria colocar isso aqui pra baixo. Isso, pronto. Beleza, esse B quadro aqui não precisa, nem esse aqui. Tá aqui esse acorde. Aqui, eu vou repetir o acorde, tá? Não vou nem pensar, não tem problema nenhum repetir o acorde. A nota repetiu, eu repito o acorde. Repetir aqui. Pronto, né? Bom, agora aqui, ó, eu vou colocar já 2 colcheias aqui para facilitar a minha vida, tá? Vamos lá, agora vamos montar primeiro esse acorde aqui que eu não montei. Vamos ligar esse danado aqui, ó, tá vendo? Pronto. Aí terminei, esse aqui é o Si bemol, né? Tá? Tá adiantado o Si bemol, vai ter uma antecipação. E aqui eu vou fazer uma aproximação paralela, ó. Fá sustenido foi para Sol, Ré sustenido, ó. Vai para Mi. Lá natural, vai para Si bemol, ó. Esse B quadro não precisa aqui. Depois aqui, ó, Si natural vai para Dó e Dó sustenido vai para Ré. Esse Si natural também não precisa. Então vamos conferir, ó. Fá sustenido foi para Sol, Ré sustenido para Mi, Lá foi para Si. O que tem aqui? Opa, aqui é Mi, perdão, aqui Mi natural foi para Fá, não precisa desse B quadro também. E Si foi para Dó. Tá? Essa aqui é a aproximação, eu vou deixar ela vermelha, como eu costumo deixar. Opa. Beleza, vamos deixar. Para manter o costume, vou deixar a aproximação vermelha. Eu vou tocar só esses compassos aqui para você escutar. Uau, de novo. Muito legal. Tá faltando só o baixo para definir. Fica para vocês aí, ó. Tem outro exemplo aqui para vocês montarem. 3 possibilidades. Boa sorte. Depois eu gostaria de corrigir ou a gente faz em sala de aula. Bom, na página 9 é a montagem a 4 vozes.
tá? Quem aceita um golinho de vinho, vocês dão licença, um vinhozinho branco essa hora. Uma delícia. Saúde. 4 vozes. Bom, mesma coisa. Faz uma análise harmônica e seleciona a escala apropriada. Outra vez escreva de cima para baixo, da voz aguda para mais grave, usando, quando possível, as notas disponíveis sempre em intervalos de quarta justa. Se não for possível usar quarta justa, já sabe, utilizar terça ou quarta aumentada. Porém, esses intervalos não podem ser consecutivos outra vez, né? Alguns livros falam que quando você escreve a 4 vozes, só pode usar terça e tem que ser na ponta. Pode usar a quarta aumentada também, tem mais liberdade a quarta aumentada, mas a terça tem que ser na ponta. Bom, alguns livros tornam isso obrigatório, né? Mas eu prefiro deixar dessa maneira aqui. Ao utilizar o intervalo de terça, prefira posicioná-lo, esse intervalo de terça, entre as 2 vozes mais agudas. Dessa maneira se mantém a sonoridade quartal. Essa é a melhor maneira de montar. No acorde dominante, a quarta aumentada entre as notas guias soará melhor nas vozes graves. Aproveitando no acorde dominante, essa quarta aumentada, por exemplo, em Sol 7 entre Fá e Si, a gente vai ter uma série de liberdades com ela. Vamos quase fingir que ela é uma quarta justa, tá? Isso não está nem em livro, mas os arranjadores às vezes pensam dessa maneira. Bom, depois a gente conversa sobre isso. Não estou inventando da minha cabeça, mas não tem nenhum livro, aproveitando o pessoal do mestrado, não tem nenhum livro para eu falar, ó, como tal autor dizia, ainda não encontrei esse livro, mas os arranjadores fazem isso. Bom, evite o intervalo de bemol 9, menos no acorde sétima, papapá, etc, etc, você já sabe. Etc, etc, número 5 e 6 você já está cansado de saber. Aqui está a escala de Dó outra vez, ó. Agora montada a 4 vozes. Sol, Ré, Lá, Mi. Aqui por acaso tem as 2 notas guias. Si, Sol, Ré, Lá, ó. A terça na ponta. Aqui tem uma nota guia. Na verdade, o Si e o Lá são notas guias, mas não tem a terça, né? Aqui está o exemplo com uma nota guia só, tá vendo? Ó? Sol, Lá. Aqui com as 2, Lá e Mi. E o Si com as 3. Aqui com o Mi, só uma nota guia, tá? Aqui a montagem no Sol menor outra vez, a 4 vozes. Deixa para vocês checarem em casa, vocês já estão crescidinhos, né? Aqui o exemplo, ó, voicings com som do acorde completo contendo as notas guias. Por exemplo, um Si bemol com sexta e nona deve ter provavelmente a sexta, que é Sol, e a terça Ré, tá vendo? Tá, e tá em quartas. E todos esses exemplos vão cair nessa situação. Pode ser que esteja um ou outro errado, por favor, façam um favor de me corrigir. Aqui no contexto modal, o acorde dórico, eólio e frígio, né, tá? No acorde frígio ele vai ter o bemol 9, né? O acorde eólio vai ter bemol 13, o acorde dórico deve ter a 13ª, tá? E aqui o som do acorde incompleto, né? Sem nenhuma das notas guias, né? O primeiro agora já vejo um erro, ó. O Lá é uma nota guia, né? Deixa eu ver o segundo. O segundo também tem uma nota guia na melodia, ó. Ah, não, perdão. Eu tô falando uma besteira. É o voicing com som do acorde incompleto contendo apenas uma das notas guias. Então tá correto, tem uma das notas guias aqui, né? Beleza. Vamos ver aqui depois, provavelmente, no contexto modal. E voicings, finalmente, voicings incompletos, onde não tem nenhuma nota guia. Por exemplo, Dó com sétima nona sustenido 11, ó. Começa com sustenido 11 na ponta, quarta e quarta não tem nenhuma nota guia, tá? Dó 7, ó. Mi, esse aqui tá errado, ó. Mi é uma nota guia, já vi um erro aqui. Mi com sétima bemol 9, ó, esse aqui não tem nenhuma nota guia, mas esse aqui tem. Eu vou mexer nesse aqui, vocês me desculpem mexer nesse momento aqui, eu vou colocar um Fá sustenido aqui, só pra me corrigir, perdão, tá? Vamos lá, agora sim, tá tudo certo. Contexto modal, etc e tal. Bom, já falei sobre esse assunto, mas vou me repetir. Voicings que não possuem nenhuma das 2 notas guias funcionam melhor adjacentes a acordes completos, que claramente representam um contexto definido pela cifra. No Dó menor com sétima, ó, aqui ele não tem nenhuma nota guia. Aliás, perdão, tem uma nota guia aqui. Ó. Aqui não tem nenhuma nota guia. Aqui eu tenho uma nota guia. Ó. Tá? Vamos ver como é que fica. Ó.
bacana, hein? Eu vou, vocês me permitem, eu vou colocar só um ritonelozinho aqui, tá? Porque ficou tão interessante que eu acho que vale a pena repetir aqui. Vou colocar para tocar outra vez, tá? Se vocês me permitem. Bom, olha que interessante. Mais uma vez, obviamente, é tipo a abertura do samba do avião, né? Mas pós-Tony Horta. Bom, agora tem um assunto aqui muito interessante. Eu só encontrei isso no livro do Ken Perlin, que é o livro usado na Berklee School, ele é professor da Berkeley. Foi o único lugar que até agora eu vi esse assunto, né? Tem uns 30 livros de arranjo aqui, nenhum deles eu vi esse assunto que eu achei interessantíssimo. São as inversões do voicing de quartas a 4 vozes, ou a 5, a 3, etc. Tal. Essas inversões soam muito bem, principalmente no contexto onde os voicings formados são... num contexto onde existem voicings formadas por quartos de voicing formado... Ih, rapaz, que coisa. Eu vou ler outra vez. Perdão. Esse vinho aqui, vocês estão vendo, né? Essas inversões são muito bem, principalmente no contexto onde existem voicings formados... Vou tirar esse onde aqui, peraí. Pronto. Essas inversões soam muito bem, principalmente no contexto de voicings formados por quartas adjacentes. Agora ficou bom até para bêbados. Vamos lá. Aqui está o acorde só de quartas, tá vendo? Aí aqui está a primeira inversão, ó. Tá? Vamos dizer assim, esse Lá aqui, ó. Tá aqui agora. Tudo bem? Agora eu vou subir esse Lá, ó. Esse Ré, ó. Tá? E por último, eu já subi o Ré, vou subir o Sol, ó. Tá? Então, eu teria essas montagens, tá? Então, segundo o autor, e eu achei isso muito interessante, isso é uma coisa mais moderna, esses voicings têm uma sonoridade um pouco similar, principalmente esse aqui, ó, ele usa muito esse voicing junto com esses voicings quartais. Então, ele acha que isso é muito interessante. Quer ver? Eu vou colocar só para tocar, ó. Bem, agora eu vou tocar um arranjo, tá vendo? Que tem os voicings em quarta e depois tem esse voicing, tá vendo? No caso aqui, ó, que é esse, acaba sendo esse aqui, tá? Vamos ver como é que eles ficam. Quartas, fechou. Beleza, né? Muito interessante. Bom, aqui a tessitura ideal, né? Opa, aqui na verdade deviam ser 3 vozes, perdão. Após esse exemplo, agora vamos falar de quartas a 3 vozes, tá? Vai ficando cada vez mais fácil, mas mais limitado. Mesma coisa, faço uma análise harmônica, papapá, mas agora todos os intervalos devem ser de quarta justa ou quarta aumentada. Com apenas 2 intervalos adjacentes, um voice não soará como quartal, a não ser que os 2 intervalos sejam de quarta, tá? Eu só vou colocar... Desculpa eu ficar editando enquanto estou falando com vocês, mas faz parte, né? Vocês me perdoam. Pronto, ficou mais bonito assim. A gente faz o seguinte aqui, ficou meio grande. Diminuir aqui, ficou lindo, hein? Que coisa, hein? Maravilha. Bom, esses voicings, como eu já falei, podem... Opa! Esses voicings podem ficar incompletos, bemol 9, papapá, no contexto tonal, a mesma coisa. Aqui está a tessitura 3 vozes, tá?
usada. Deixa eu puxar só isso um pouquinho para cá para ficar bonito. Essa ligadura aqui que não devia ter, eu gostaria que ela desaparecesse. Vou deletá-la. Ups, aqui e aqui, pronto. Salvei. Tá aqui. Então, primeiro o voicing com som completo, contendo as duas notas guias, às vezes acontece, ó, Ré, Lá, Mi, né? Tá? Aproveitando a 3 vozes, assim, daqui a pouco eu vou conversar sobre isso, é um jeito típico que os pianistas tocam. Às vezes os pianistas tocam só a mão esquerda, essas 3 vozes, tá? E às vezes os pianistas tocam na mão esquerda um acorde numa região assim, em terças, e completam a mão direita com um acorde em quartas. Uma coisa que fica super legal na guitarra, por exemplo, a pessoa está tocando um acorde tradicional no violão, você montar na guitarra nas 3 cordas de baixo só em quartas. Fica do caramba. Bom, conversaremos sobre isso no futuro. Outra vez a mesma coisa, ó. Voices com som completo, com uma das notas guias, e o terceiro, se tiver aqui, vai ser no contexto modal. Ó. Tá aqui, ó. Incompleto, com nenhuma das notas guias, etc. Bom. Outra vez, a mesma coisa que eu já falei antes, voices incompletos funcionam melhor adjacentes a acordes completos, que claramente representam um contexto definido pela cifra. Por exemplo, aqui eu tenho o som do acorde completo, tá vendo? Ré7, Fá sustenido, o Si e o Mi, tem uma nota guia. Né? Aqui o Lá7 alterado, ó, não tem nenhuma nota guia, o som do acorde é incompleto, mas eu tenho um som quartal que fica muito legal, ó. Tá vendo? Todo mundo desceu um meio tom e vai descer mais meio tom, tá vendo? Fica muito legal. Agora o som é incompleto, mas essa sequência, principalmente se tiver um baixo ou um violão, fica bem claro, fica muito, muito maneiro, tá? Uma coisa aqui, o mesmo exemplo. Mais uma vez, as inversões do voice em quartas, agora 3 vozes. Essas são clássicas, né? Quando você monta quartas assim, ó, por exemplo, Sol, Dó, Fá, dá o Sol 7 sus 4. Uma inversão Dó, Fá, Sol, dá Dó sus 4. Outra inversão Fá, Sol, Dó, dá Fá sus 4. Né? São inversões diferentes. Bom, aqui está um exemplo, ó, com essa harmonia quartal e com as quartas paralelas, e de vez em quando vou usar umas inversões. No caso aqui, ó, uma segunda e uma quarta. Só para você saber, aqui é uma quarta e uma segunda, e aqui uma segunda e uma quarta. Veja bem. Realmente muito interessante, né? Vamos seguir. Aqui um samba, né? Estado fundamental do voice em quarta sobre baixo pedal a 3 vozes. Estado fundamental que eu chamo 2 quartas justas, né? Como vocês viram anteriormente aqui, ó. As inversões, estado fundamental, a primeira inversão, a segunda inversão, ó, que vai dar o sus4 ou o sus2 que a gente chama, né? Beleza? Bom, esse som, vocês conhecem esse som, é muito interessante, ó. Beleza, eu só vou colocar um ritonelinho assim, não leva a mão não, tá? Gastar só um tempinho aqui. Você me dá licença. Vou colocar para tocar mais uma vez para vocês curtirem. Outro exemplo, né? Agora aqui, eu acho que esse mesmo exemplo, com a primeira inversão do voice em quarta sobre baixo pedal a 3 vozes, uma quarta justa e uma segunda maior, tá vendo? Então, olha que interessante. Outra sonoridade, ó. Agora, eu achei melhor tirar esse ritornelo, que vocês me desculpem. E o terceiro exemplo, obviamente, vai ser na outra possibilidade, ó. A outra inversão, né? Segunda inversão do voice em quartas, que vai dar uma segunda e uma quarta. O som.
essa sonoridade das 3 possibilidades são parecidas, então você pode usar. Elas juntas ficam muito interessantes. Vamos lá! O assunto não acabou ainda. Ó. Agora, nesse mesmo livro do... Acho que é Ken Perlin que fala, desculpa se eu estou falando o nome errado, peço perdão ao autor, provavelmente jamais encontrarei, mas quem sabe. Agora ele vai falar de um outro acorde, né? Inversões do voice formado por uma quarta aumentada e uma quarta justa, tá vendo? Você tem aqui, ó, Fá, Si, Mi, ó. Você tem uma quarta aumentada e uma quarta justa, ó. Então vai dar uma segunda menor na ponta e uma segunda menor e uma quarta aumentada, ó. Muito interessante, tá vendo? Então, esses acordes são mais dissonantes, tá? Aqui, por exemplo, eu podia usar Ré sustenido, eu estou usando Mi bemol só por causa da cifra para facilitar o entendimento. Mas se eu estivesse escrevendo um arranjo, dependendo para que instrumento eu estou escrevendo, se for um instrumento temperado, né? Instrumentos da Big Band, eu realmente escreveria da maneira mais fácil possível. Bom, escuta só. Interessante, né? Deixa eu colocar só uma barra final que faltou aqui, né? Que gafe. Aqui é uma barra dupla. É bem aqui, né? Vai ficar bacana. Beleza. Aqui eu coloquei a escala de Fá maior em voices quartais. Quando você vai montando em voices quartais, vai dar... No meio vai rolar uma quarta aumentada, tá? Por exemplo, aqui, ó, Si bemol Mi, tá? Se você fizer quartas diatônicas, né? Ó. Ó, essa também. Não, essa não, perdão. Aí outra vez. Então, tanto aqui quanto aqui, você vai ter o Si bemol Fá, né? Aqui vai cair muito bem isso aqui, né? Ó, fica bonito. Beleza? Agora de outra maneira, ó. Uma segunda e uma quarta, mas também diatônicas. Olha que interessante. Que sonoridade legal. E da última maneira, olha só. Na outra inversão, ó. Quarta e segunda. Muito interessante, né? Alguém vai me perguntar, mas não pode usar a segunda menor na ponta? Estamos ampliando nossos conhecimentos. Bom, queridos alunos, razão da minha vida, um brinde para vocês, tá? Tô colocando isso aí no ar. Assistam antes da aula de quinta-feira. Grande abraço para vocês. Tudo de bom.